Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a vida do Rei Pelé. Pelé é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. É o maior artilheiro do mundo com 1.281 gols e foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para fortalecer o canal. Então, bora pro vídeo? Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, é um jogador de futebol brasileiro considerado o maior jogador da história do futebol mundial, celebridade mundial do esporte e popularmente denominado de Rei do Futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. É filho de João Ramos do Nascimento, também ex-jogador de futebol, conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, Pelé e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro Joselino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço, Minas Gerais. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante como "Segura Bilé" quando fazia suas defesas. Esse fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Durante a infância de Pelé, além do futebol, ele ajudava como podia em casa. Trabalhava como engraxate lá na cidade de Bauru. Referência dos jogos nas ruas de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância e aos 11 anos o jogador Valdemar de Brito descobriu e convidou para um time que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passado poucos anos, Valdemar percebeu o gigantesco talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Em 1956, Pelé chegou ao Santos como promessa de Valdemar de Brito, que, de acordo com as informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Passado um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo da partida e marcou o 6º gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O Rei do Futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos entre 1956 e 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes em 1962 e 1963. Na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu então o bicampeão Peñarol do Uruguai na final e foi o primeiro time brasileiro a garantir título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors da Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco no Maracanã
e foi realizada em uma cobrança de pênalti. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974. No estádio da Vila Belmiro, a equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado com os braços abertos e a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos, depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Passado 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com um gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Pelé é, até hoje, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão do mundo em 1958 na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o país de Gales, nas quartas de final do mundo de 1958. O feito concede a Pelé o recorde de jogador mais jovem a fazer um gol em uma Copa do Mundo. Na Copa da Suécia, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar numerações de jogadores para a FIFA e a entidade precisou defini-la. Pelé era o reserva e recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa de Pelé, os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970, foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil, que tinha também outras estrelas, como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 1970 tinha outros grandes nomes do futebol, como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideram essa a seleção melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Naquela Copa, o artilheiro foi Jairzinho com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial em 58, 62 e 1970. Ele marcou 95 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção masculina. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 1971 no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Depois de 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com o time do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais, alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos.
A chegada do jogador ao país norte-americano era tido como influência para instigar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para a Espanha ou a Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país." Que grande experiência foi essa, relatou o rei do futebol. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe ainda era um pouco fraca e o país não tinha a tradição do futebol. Em 1976, os jogadores Beckenbauer, alemão, e Chinaglia, italiano, chegaram para reforçar o Cosmos, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso. Já em 1977, Carlos Alberto Torres também chegou à equipe. Juntos, Pelé e Torres foram campeões do campeonato da North American Soccer League. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média de público aumentar. O número era 3.578 mil pessoas por jogo em 1974. Passou para 10.450 em 1975, 18.227 em 1976 e 34.142 em 1977. Com isso, o time que jogava no Dome Stadium acabou mudando e em 1976 para números, títulos e na outra temporada para o Rei Pelé foi o mais jovem artilheiro de beisebol paulista e de futebol americano, respectivamente mais jovem campeão mundial em 1958, a passagem de mais jovem bicampeão mundial que os norte-americanos buscavam. Maior artilheiro da seleção brasileira voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos. Maior artilheiro do país recebeu o Mundial em 1994. Campeonato Pelé desperdeu-se dos gramados em 1977, 62 do Cosmos contra o Santos nos Estados Unidos, 67. A partida contou com a presença de artistas políticos e personalidades mundiais. O Rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, livro dos recordes, o Pelé marcou em sua carreira Taça Brasil 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. 63, 64, 65, 68. Campeonato Norte-Americano 1972, Libertadores 1962 e 1963. Mundial de Clubes 1962 e 1963. Copa do Mundo 58, 62 e 1970. Nosso Rei Pelé também recebeu várias homenagens e prêmios. Ele recebeu a Bola de Ouro de 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 1970, prêmio concedido em 2015 após uma revisão da revista France Football. Ele também foi considerado o atleta do século, concedido pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999, maior futebolista do século, concedido pela Unicef na Áustria em 1999. Título de Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico, concedido pela Rainha Elizabeth II em 1997. Além desses, o Rei Pelé tem diversas outras homenagens. Hoje, Pelé tem 84 anos e nós aqui do canal desejamos toda a saúde do mundo e muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e por todo o povo brasileiro. Temos certeza que jamais existiu e nunca existirá um jogador que esteja nem perto do seu nível. Muito obrigado mesmo, Rei Pelé.